tô fraco, 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 tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Tá fraco mesmo. Vou falar, precisa dar uma ajeitada na casa logo, viu, seu Ademir Quintino? Eu vou te falar uma coisa. No jogo de ontem, o Santos não fez um grande jogo, vamos combinar. O Gabigol não atuou, tá com aquela tendinite que nós já havíamos falado no jogo contra o Palmeiras, né? Então ele ficou fora, ficou no departamento médico. O Neymar, como disse Ademir Quintino, deve voltar no dia 4 de fevereiro contra o São Paulo pelo Brasileiro, não pelo Paulista. E o time tá com as mesmas dificuldades do ano passado, né? Embora já tenha alguns reforços contratados e tal, mas o Vojvoda, claro, é começo de campeonato, né? Vale para todos os clubes, né? A gente não pode ser injusto. Todos os clubes grandes ainda não vão mostrar um futebol lindo e maravilhoso nesse começo de campeonato. Mas alguns jogadores já começam a irritar bastante a torcida. O Zé Ivaldo, que fez um pênalti ali, que a Ju tava jogando vôlei. E bloqueio, hein? Pois bloqueio perfeito. Pois é. E o Lautaro Dias, rapaz, Ademir Quintino ele vai ter um infarto com o Lautaro Dias. Que o Lautaro Dias perdeu um gol ontem. Rapaz do céu, num bate-rebate, a bola ficou na pequena área, na frente pra ele. Era ele, o goleiro e o gol, como diria o outro, e ele chutou na arquibancada. Olha, o Pedro Larroca, ele teve um chilique aqui no estúdio. O próprio Tassiano também, com muita dificuldade ali na frente. E esse jogo aí, os destaques foram os goleiros, viu? O Kaique França do Guarani salvou algumas bolas boas ali. E o Brazão também, baita de um goleiro o Brazão. Impressionante como ele mantém a média. É um goleiro que provavelmente deve ter propostas aí pra fora do país de novo, porque é um goleiraço, rapaz. Jogou demais ontem. Acho que não dá pra negar muito que hoje do futebol paulista o Brazão é o goleiro que tá apresentando um menor nível de futebol, né? Ele fez uma defesa, o que me chama a atenção é que ele é quase o Van Damme, né? Porque ele abre um espacate, ele abre um compasso ali de um jeito e ele faz aquelas defesas de salão também, não tem medo, ele é completamente destemido, então ele vai pra cima, tanto que todo jogo ele se machuca ali, depois volta, bate a cara, bate o joelho, né? Ele ficou com dor na virilha quando ele abriu esse espacate ali numa defesa que ele fez. Então ele é um goleiro de altíssimo nível, né? Já teve muitas propostas e continuará tendo propostas. Agora, em relação ao Santos, o Santos provavelmente, da mesma forma que a gente fala aqui, ó, o Corinthians. Quando o Corinthians tem Memphis, tem Yuri, tem Garro, é um Corinthians. E quando não tem esses jogadores é outro. O Santos é a mesma coisa, né? O Santos, quando tiver Neymar e Gabigol, vai ser um Santos, porque você vai ter jogador de qualidade mesmo ali. E quando não tiver esses atletas, vai ser um Santos muito mais operário, muito mais brigador do que qualquer outra coisa. Né? Acho que assim, a boa notícia, o Barreal, ele é um jogador que ele se consolidou como titular. O William Arão também. Aliás, ele dá um belíssimo lançamento, né, no gol do Santos. E o Vini Lira é quem dá o passe. Para quem está acompanhando com imagem ontem, no YouTube, o Vini Lira é uma boa notícia porque, saiu o Souza. Agora, tem um outro problema. Tem o Escobar no banco, né? Então, assim, o torcedor santista, ele tá meio de saco cheio de alguns atletas, como o Lima disse. O Lautaro Dias, que teve um gol do Tassiano, e o Lautaro ele vai lá e fica na frente do goleiro em posição de impedimento, atrapalha o goleiro, e aí o impedimento é marcado, esse gol do Tassiano anulado. O Escobar, que não começa como titular, mas que entra, também entra e não entra bem. Né? O Lautaro Dias nem se fala. Hoje eu diria que o Lautaro Dias é o jogador mais criticado pelo lado do Santos, mas é que o Cabadeiro não joga, né? É que o Cabadeiro, o Cabadeiro já foi pro vinagre. Jogou contra o Novo Horizontino, o Ademir já se descabelou, aí tiraram o Cabadeiro e puseram o Lautaro. E aí, Ô, foi foda! Você tá de brincadeira, foi foda! Você tá de brincadeira. Com 7 desfalques, tu coloca Cabadeiro e não põe o Robinho? Aí eu parei, Marcelo, não quero nem... É isso, só que assim, ao mesmo tempo, o Vojvoda, né, tentando ver o lado do treinador, beleza, ele não vai pôr o Escobar. O Souza foi embora, ele pôs o Vini Lira cansou. Ele tem quem pra pôr? O Escobar, não tem outro. Aí ele não pode pôr o Cabadeiro. Ele vai pôr quem? O Lautaro, não tem outro. Então ele tá pondo quem tem. Óbvio que ele queria olhar pro banco. Trás, ele olha ali e fala, exato, é o que eu tenho aqui à disposição. Então o Santos que se movimente e que traga e que contrate jogadores para deixar um elenco mais equilibrado, mais competitivo aí pro Vojvoda. E você já não conta com o Gabigol, porque você também tem que tomar cuidado para você não quebrar o cara já logo no começo da temporada e perdê-lo por um longo período. E também já é dúvida pro clássico de quinta-feira, né? Então, por causa dessa tendinite aí. Agora, amigos, eu estive lá, né, no Brinco de Ouro, e queria comentar rapidamente sobre o Guarani.
Porque essa semana aconteceu uma coisa bizarra lá, né? Eles mandaram embora o Matheus Costa de manhã. Ele tava indo pra Curitiba, os caras ligaram, não, volta. Ele já tinha pego as coisas dele, já teve parte da diretoria que não concordou com a demissão, então conversa daqui, conversa, então volta, vai. Mandaram ele voltar, um negócio absurdo, e o torcedor ficou revoltado com essa situação, por mais que não gostem do trabalho dele, mas entenderam que não pode acontecer isso com um clube de primeira divisão de Campeonato Paulista. E queria comentar como o torcedor conhece o elenco e os jogadores que tem, né? Antes do jogo, eu falando com os torcedores do Bugre ali, todos eles pedindo o Kelvin. Todos eles. Põe o Kelvin, põe o moleque. Um W, né? É o moleque, o Kelvin. W. Ele que eliminou o Corinthians da Copinha, põe esse moleque. E nada do Matheus Costa colocar. Faltando 2 minutos para acabar o jogo, chamou ele, xingaram até o Matheus Costa, né? Pô, agora vai pôr o moleque. O moleque entra e faz o gol de empate, sem estrela, né? Predestinado. O torcedor sabe o que tá fazendo, o torcedor sabe quando pede, e às vezes o técnico é teimoso e não escuta. Boa. O Vojvoda, ele, após o jogo, né, ele falou sobre o gosto amargo de sofrer o empate no último lance do jogo. Vamos ouvir o Vojvoda. Bueno, no hicimos o jogo que esperábamos, mas conseguimos salir à frente no placar. E a partir de aí acho que tivemos opções para aumentar essa diferença, não tivemos eso que temos que ter, essa efetividade para encontrar essa diferença que dá uma tranquilidade maior a este tipo de partidas. Também é verdade que o adversário, por isso digo que não foi uma boa partida em linhas gerais. El adversario erró un penalti o fue una boa intervención de Brazao. El adversario también teve sus opciones, mas nós en un momento cierto no conseguimos esa efectividad y eso hubiera dado la tranquilidad en este tipo de partida. Tá bom. Aí o Vojvoda. Ô, foi foda! Ademir, vou te falar. O Ademir, ele já pegou emprestado o tacho que queima óleo, que queima técnicos aqui na Energia. O tacho pertence a seu Maurício Borges. Seu mano foi o que mais usou esse tacho aqui ao longo dos tempos. Mais. Aí o Marcão pega de vez em quando, pega lá pra fritar quem tá no São Paulo na oportunidade. Ele já fritou, por exemplo, Carpini e Zubeldia, né? E o seu Ademir Quintino, ele falou, não, empresta aqui pra mim, vai, no final do ano eu não gostei muito do que aconteceu, deixa eu já ficar... Ele não ligou, assim, o fogo no máximo, porque tá no começo. Mas eu acho que não vai demorar muito, viu? Agora ele tá esquecendo de Kleber Xavier, Matheus Bach, César Sampaio, Pedro Caixinha e outros que passaram pelo Santos, né? Querendo ou não, o Vojvoda, ele tá sendo minimamente competitivo. O elenco do Santos é fraco, né, pessoal? Pra mim, eu colocaria como elenco mais fraco do futebol paulista, né? E quando tiver Neymar e Gabigol é que vai ter algum diferencial. Então, assim, sinceramente, eu não colocaria tanto peso nas costas do Vojvoda nesse momento, muito mais na diretoria. Eu não entendo porque que no São Paulo a diretoria, ela ganha um peso enorme dentro do desempenho do time em campo, e eu concordo com isso, e eu concordo. Agora, no Santos, não. No Santos é diferente. A diretoria tá ali, fazendo um trabalho exemplar, excelente, de primazia. E aí, o técnico que tá errado, 100% errado nessa história? O Ademir deu um dado ontem, na transmissão lá com o Sombra na apresentação. Ele falou que, acho que de 24, né, até hoje, o Marcelo Teixeira contratou 47 jogadores pro Santos. É muita coisa, gente. 47 jogadores. E no ano passado foi ridículo, que ele foi contratando, cada semana era um. Ele tava contratando um por semana até o meio do ano. Então, assim, planejamento zero. Claramente você vê que não tem nenhum planejamento. E o simbólico, pra mim, apesar dos trocadilhos, das brincadeiras, é o tal do Brahim Bilal. O cara ganha mais de 1 milhão, ele nem relacionado é pra jogo. É uma aberração essa contratação. É uma aberração, não dá pra entender, né, rapaz? Nossa, cara. A folha salarial do Santos deve estar inflada aí e tem o Bilal, sem ser relacionado, ganhando uma grana. Não usam o Bilal lá. O Bilal fica encostado, né? Completamente escanteado. Né? Parece casamento demais, quando passa dos 20 anos de casamento, fica assim, né, Marcelo? O Bilal é meio mole, hein? Ainda não sei. É que o Bilal é meio mole lá nos treinamentos? Deve ser. Mas aí, Rani, ainda tem aquela do mês. O Bilal nunca é relacionado, você não tem nem a do mês. Nem no aniversário de namoro, né, o Bilal entra. Zé da Manga.
Mas eu vou falar, então, é uma aberração. Acho que simboliza muito essa questão de contratar sem critério, né? Que você contrata um cara, mais de 1 milhão, não é barato. Se o cara estivesse ganhando 100 conto lá, né, no mundo do futebol, é pouco. Mas não, eu ganhando muito e nem relacionado o cara é. E se não é relacionado, é porque o treinador tá lá no dia a dia, tá vendo. Pô, esse cara aqui não sabe, não me convence nem pra eu deixar no banco. Porque tem limite de estrangeiros e tal, né? Então, mas mesmo com limite de estrangeiros, se o cara tá treinando bem, pelo menos no banco, ele vai ter uma oportunidade. Nem isso ele tem. Olha, vou te falar. Esse é bizarro, mas se você for ver as últimas contratações, ninguém acho que ganha menos que 1 milhão aí. Zé Rafael, com o Mike também tem problemas físicos também. Então, se você olha aí Estavam perguntando do Lautaro aqui, eu dei uma zapiada, quanto ganha o Lautaro, né? O Lautaro, ele não chega a 1 milhão, tá? Ele tá ali na casa dos 500, 600, pelo menos de acordo com as informações que tem. Tem que ser dividido, né, Rani? Tem que ver se o Cruzeiro paga alguma coisa. Né? E assim, jogador de futebol hoje, no time grande, os jogadores, eles recebem isso. Qualquer jogador mediano hoje ganha 400 mil reais. Qualquer jogador mediano.